Camila Cardoso, que é nutricionista integrativa, vai falar sobre a influência da nutrição na mulher na menopausa. Uma salva de palmas para ela. Já está aqui na tela a apresentação dela. Boa noite. Quero agradecer ao convite da Unida Jaque. Muito feliz em estar falando para as mulheres. Eu tenho um foco no meu trabalho, voltado para a saúde da mulher. E eu tive um interesse maior na saúde da mulher, porque eu fiz os 40, eu tenho 41. E eu sei que eu estou caminhando aí na menopausa. Eu penso muito como que eu vou chegar aí nos 50, 60 anos, a autonomia que eu vou ter nessa idade. E estou muito feliz em falar com mulheres. E eu sempre falo que mulheres, sempre uma pode ajudar a outra, independente da sua área. Você pode ajudar uma amiga, uma pessoa próxima, e sempre incentivar esse autocuidado. Então, eu sou nutricionista. Eu tenho uma especialização em prática ortomolecular, também em fitoterapia funcional e a nutrição esportiva. E hoje eu trabalho muito voltado a uma nutrição integrativa, que para mim é uma nutrição que eu gosto muito porque ela vê o indivíduo na sua totalidade, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Eu sempre falo para o meu paciente, quando ele chega em consulta, que a principal nutrição da nossa vida é aquela nutrição do que eu penso sobre mim, do que eu falo sobre mim, do que eu sinto sobre mim. E também a espiritualidade eu acho muito importante, porque se eu estou conectado comigo, na minha essência, na minha individualidade, a nutrição, o prato de comida, as minhas escolhas vão fluir. Porque se eu estou desconectada de mim, dificilmente você consegue levar uma alimentação com um estilo de vida saudável, porque você não acredita em você. Então a primeira nutrição é você, é a sintonia com você. Tá? Então a aceitação também do que você é, da sua essência, da sua história, da sua cultura alimentar, e qual que é o seu ponto de partida, aonde você está. Respeitar tudo isso é muito importante também. Então aqui eu coloquei alguns tópicos de menopausa, que essa fase, muitas mulheres pensam, eu sou velha, é uma fase conectada com a engordar, ou eu já cheguei nessa fase com mais gordura, aí eu já vou ter mais dores, aquela mulher que já principalmente na queda da libido, a diminuição de memórias, vários outros sinais e sintomas que já foram falados aqui, osteoporose, osteopenia, insuficiência cardiovascular, e no consultório, muitas mulheres que estão no climatério, com menopausa, ou mulheres que têm menopausa que gostam, elas me procuram com o objetivo, a grande maioria de emagrecimento, mas elas falam, eu quero emagrecer, mas eu também quero otimizar a minha autoestima, o meu cansaço, o aumento da libido, aquela mulher que não quer aumentar a sua massa muscular, nesse período também chama a mulher que tem menos massa muscular, e fazer também check-ups de exames, saber se realmente ela tem deficiência de micronutrientes, quais alterações ela já tem aí no seu organismo, e saber realmente o que está acontecendo com essa mulher, e conforme a doutora falou, ter um direcionamento para onde eu estou e para onde eu vou. E eu vejo que muitas mulheres chegam totalmente perdidas aqui no consultório, e eu acho que isso é bem importante, saber os porquês. Então, eu coloquei na nutrição, ela é um caminho para se alcançar uma longevidade ativa, saudável, preservação e manutenção da saúde da mulher. Então, a alimentação para a mulher, eu sempre falo que a alimentação anti-inflamatória é aquela alimentação que vai amenizar os impactos das alterações hormonais. Eu gosto muito da dieta também, bastante no meu consultório. E adequada composição corporal entre gordura e massa muscular. Então, essa mulher que chega no consultório com mais gordura que predominância abdominal, menos massa muscular. Evitar a resistência à insulina, que geralmente essa mulher chega também já com resistência à insulina, com alteração da glicemia. E essa gordura visceral
tem uma inflamação alta no seu organismo. Além disso, a nutrição ela vai atuar na manutenção de massa muscular, saúde da microbiota intestinal. A gente sabe que o cérebro e o intestino tem totalmente nutrição, e a nutrição não é o que eu como, é o que eu absorvo. Será que o que você come é saudável, você está absorvendo? Então a gente tem que pensar muito também na saúde, da microbiota intestinal, que são as bactérias intestinais. Utilizar o processo digestivo, geralmente a mulher, nesse declínio da idade, ela diminui as enzimas digestivas, então essa mulher ela tem uma digestão que não fica tão efetiva, e isso faz com que ela tenha menos absorção de macro e micronutrientes. Silenciar doenças autoimunes, algumas mulheres têm autoimunidade, elas conseguimos silenciar também com a saúde da microbiota intestinal. Reposição de vitaminas e minerais conforme os exames, eu solicito os exames de vitaminas e minerais conforme a deficiência, eu faço prescrição personalizada para os meus pacientes. E formulações de fitoterápicos eu gosto bastante para controlar os sintomas hipogásticos, irritabilidade, controle de ansiedade e estresse, e também utilizar a qualidade do sono através de vitaminas ou mesmo a fitoterapia. Gosto também de falar muito para meus pacientes da respiração, e quando você está ansiosa, estressada, só o fato de você respirar com uma pessoa devagar, você controla o cortisol, o hormônio de estresse, que muitas mulheres têm alterações no cortisol, e isso vai influenciar também as escolhas alimentares. E aqui eu trouxe também sobre estradiol, quando a gente pensa no estradiol, nessa redução na mulher na menopausa, ela tem uma queda de 30% do seu metabolismo, então essa mulher ela tem uma propensão a aumentar mais o volume de gordura corporal. Além disso, a neurodegeneração, demência, Alzheimer, a diminuição de colágeno no organismo, também diminuição do sistema imunológico, perda de massa óssea, a questão de memória também, diminuição da cognição, piora da qualidade de sono, atrofia genital, perda de lubrificação vaginal e, por último, importante também, a perda do interesse pela vida. Então, a redução de um simples hormônio, a gente tem que falar no estradiol, ele vai reduzir a menopausa, mas ele pode trazer muitas alterações aí na saúde da mulher. E eu gosto muito de falar para as minhas pacientes em consulta, perca o seu iPhone, mas não perca a massa muscular. Por quê? Quando você perde massa muscular, vocês estão perdendo, reduzindo o metabolismo. E além disso, gente, eu gosto muito de falar de mitocôndria. Não sei se vocês lembram aí da aula de biologia. A mitocôndria é aquela organela que eu chego para vocês. Quando você está perdendo massa muscular, porque depois dos 35 anos a mulher começa a declinar a sua massa muscular, se ela não faz o treino resistido, se ela não tem um comporte na dieta, nem com os hormônios, o que acontece? Essa mulher é uma mulher que tem uma inflamação crônica pela gordura corporal, pela diminuição das mitocôndrias também, e fora isso, a perda de massa óssea, a diminuição da produção de colágeno, de ácido hialurônico. O que acontece, gente? Quando você está perdendo mitocôndria, quando você está perdendo a massa muscular e você está reduzindo a mitocôndria do organismo, você está diminuindo a captação de açúcar. Por isso que muitas mulheres também chegam nessa fase, por mais que elas não tenham muito excesso de peso ou mesmo gordura, essa mulher pode ter um diabetes tipo 2, tá? Porque 80% do carboidrato que vocês ingerem é o músculo que capta. Então, por isso que eu falo que a massa muscular é primordial para a mulher também nessa fase de menopausa, E para vocês fazerem uma biogênese, que é um número de mitocôndrias, é muito importante o exercício aeróbico, bem como uma dieta, com controle de calorias. E quando você faz o treino resistido, que é a musculação, você aumenta o tamanho das mitocôndrias. Então, quanto maiores forem essas mitocôndrias, mais vocês podem oxidar a gordura que está em excesso no organismo de vocês. E quando a pessoa procura para emagrecer, eu vou estimular com a dieta a lipólise, a quebra da gordura. Só que essa gordura, ela tem que virar energia. E aonde a gordura vira energia? Na mitocôndria. Gordura do nosso corpo não sai das fezes, tem gente que acha que sai das fezes, sai da urina, não sai, gente. A gordura é eliminada do nosso organismo e ela sai em forma de CO2 e água dentro da mitocôndria. Então, por isso que vocês têm que cuidar da massa muscular. Por quê? Perdeu o músculo, perdeu a mitocôndria. A
Ah, que mas eu estou perdendo peso de balança. Então você está perdendo peso e não emagrecendo. Porque se você não tem a sua massa muscular, você consegue ter um emagrecimento de qualidade. E aí o que acontece? Muitas mulheres que têm essa fase da menopausa, elas podem ter a resistência à insulina pelo aumento da gordura visceral, a gordura abdominal. O que acontece? Essa mulher que tem a resistência à insulina, ela tem uma diminuição da sua massa muscular geralmente, uma alimentação inadequada, um excesso de carboidrato, gordura, principalmente gordura saturada. É uma mulher que muitas vezes é sedentária, que não faz exercício aeróbico, não faz exercício resistivo, né? E eu acho bem primordial essas mulheres realizarem exame de glicose, insulina, hemoglobina aplicada, e principalmente o exame de insulina, porque você pode ter um exame, uma glicose em níveis ideais, mas você pode ter uma resistência à insulina já acontecendo, né? E aí o que eu falo, quando você trata a resistência à insulina, você faz para que você não tenha um diabetes tipo 2, né? E muitas mulheres na menopausa já têm a resistência à insulina e nem sabem, porque elas nunca fizeram esse exame hormonal. Então, por isso eu acho bem importante também o trabalho com o nutricionista, com a endocrinologista, para poder ver o que está acontecendo no organismo dessa mulher. E aí eu falo sempre, né, gente, da idade cronológica, da idade biológica. Né? Você pode realmente ter os seus 50 anos, só que você pode envelhecer, né, com uma outra identidade celular. Né? Então a idade cronológica é a idade que nós temos no RG. Nós não vamos mudar. Mas a biológica, sim. Então você pode ter 50 anos e biologicamente você pode ser muito mais jovem. Isso com o seu autocuidado, isso com a transformação do seu corpo, né? E para que tudo isso aconteça, você tem que acreditar em você. E a transformação não vem da noite para o dia, né? Eu sempre falo com meus pacientes, não tenha pressa para o resultado. Entenda o que você está fazendo, cuide de você com carinho, né? Entenda esse processo. Se você tem dificuldade, procure orientações profissionais, mas não desista de você. Né? Porque quando você desiste do nutricionista, do educador físico, de qualquer profissional que te acompanha, você não desiste do profissional, você desiste de você, do seu autocuidado. E a mulher ela pode se envelhecer com toda essa autonomia, né? Tendo aí a energia, privacidade, libido, e principalmente eu penso, né? Lá nos 70, 80 anos, eu tenho uma autonomia no movimento, né? E poderia ser uma pessoa aí com uma idade biológica muito mais jovem. E eu deixei aqui algumas sugestões, gente, de suplementos que eu acho que são muito importantes para a mulher na pausa. O cálcio, né, o tratamento de osteoporose e osteopenia, participa da contração muscular, dos nervosos, pela queda, né, dos surgimentos da menopausa, nós também uma maior restrição também de cálcio no organismo, magnésio, que vai ajudar a absorção de cálcio, a produção de energia no organismo, bem como a contração do relaxamento muscular e melhora a qualidade do sono. A vitamina D, esse é um queridinho, né, no nosso organismo. Além de otimizar a absorção de cálcio, também a imunidade. É importante também para a conversão do B4 em D3 para utilizar o nosso metabolismo, preservação de câncer. Quando a mulher tem mais gordura corporal, a gordura ela aprisiona esse hormônio, ela não tem uma efetividade. Então, se for preciso a suplementação, eu acho muito importante ter o K2, a vitamina K2 junto, porque para direcionar o cálcio para os ossos e não o cálcio para as artérias, tá? Muitas pessoas fazem a suplementação de vitamina D por conta e não tem a vitamina K2 junto. A coenzima Q10 ela vai utilizar também a função da mitocôndria, então a função energética do nosso organismo. Mulheres que tomam medicamento para o colesterol podem ter uma redução de coenzima Q10 no organismo, então é muito importante fazer uma suplementação de coenzima Q10 com medicamento. Ômega 3, que é uma gordura especial que nós não produzimos, que além de ter uma ação anti-inflamatória, também vai atuar na saúde cardiovascular, cerebral e também na microbiota intestinal. E o equipamento eu acho que é interessante porque hoje vejo que as mulheres, né, elas têm uma grande dificuldade de consumo de proteína. E a proteína é o tijolinho da obra. Então, vamos pensar que vocês estão construindo uma casa, a proteína é a matéria-prima dessa obra, o treino é o pedreiro dessa obra. Eu falo que os hormônios são os arquitetos, né?
Eu sempre falo para os pacientes, quantos dias a semana o pedreiro está indo na obra? Né? Por quê? Porque eu estou dando a matéria-prima, mas se eu não tenho um pedreiro que é o treino, dificilmente você vai construir a sua massa muscular. E, além disso, o whey irá complementar, né, a proteína na dieta. Eu acho bem interessante falar aqui no whey, que eu gosto bastante de colocar ele também como para utilizar uma via de saciedade. Né? Mulheres que têm mais fome, se tomar um pouquinho de whey, por exemplo, umas 15 gramas antes da refeição, antes do almoço ou jantar, você pode controlar também um pouco mais a fome. Né? Tem vários estudos também mostrando essa efetividade do whey na saciedade. E a creatina, claro, é um suplemento, tem vários estudos científicos também que utilizam a força, melhora a massa muscular, mas bem importante a creatina também, que é um bom aporte de hidratação, realizar o exame de creatinina para saber como está também a função renal. Né? Então, assim, eu deixei algumas sugestões, eu sempre trabalho com os meus pacientes, né, conforme o seu nível de treino, a sua composição cultural, os seus exames. Claro que como profissional a gente vai fazer o melhor, mas também o melhor vai falar um investimento muito alto. Né? Então, sempre vou respeitando os pontos de partida, analisando também a emergência do paciente, a dieta, a proposta, né, do preparador físico e evoluindo. Tá? Então, eu deixei para vocês aí também uma frase, né, que oferecerei gritado, né, que eu me ofereci exatamente de você, porque eu acho que nós somos responsáveis, né, pelo nosso organismo, pela nossa saúde. Claro que algumas pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento, não sabem, né, o que está acontecendo, mas que quando a gente vai buscando orientações, a gente vai entendendo o que está acontecendo, essa responsabilidade é nossa. Então, eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Esqueci de colocar aqui as minhas redes sociais, @Keila Cardoso Nunes, se vocês quiserem me seguir, sempre coloco postagens, sempre falo no story também sobre a saúde da mulher, porque realmente hoje é um nicho que eu gosto de trabalhar. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a professora Keila Cardoso. Obrigado, parabéns. Continue conosco, daqui a pouco nós vamos juntar as 4 apresentações e teremos brindes, teremos várias atrações aí para vocês, tá? Agora, nós vamos falar sobre citopatologia diagnóstica, o exame de Papa Nicolau na menopausa. Nós vamos chamar a doutora Aline Franciele Santos, biomédica citologista, que está conosco aqui. Uma salva de palmas para ela. Vou tirar esse microfone para você ver se ele está mais alto, tenta falar bem pertinho, tá? Boa noite. Muito bom estar aqui. Eu até confesso que ao entrar, eu já senti assim um clima clamoroso no ar. Literalmente. Então agora tem mais ainda. Tenho certeza que você está aproveitando muitas informações, né, que crescem na nossa vida e trazem transformação, incluindo autocuidado, incluindo cuidado de saúde, de sociedade. Nesse momento, então, nós vamos ter continuidade abordando um tema que ele é bastante comum, mas muitas vezes ele talvez não esteja tão elucidado na nossa mente como poderia ser. Eu sou a Aline Franciele, como já foi dito, eu sou biomédica, eu trabalho na área da citologia, ou seja, citologista é aquele profissional que te conhece por dentro, literalmente. Então, aquele exame que é colhido, nós vamos olhar no microscópio e vamos saber se existe alguma alteração que compromete a ponto de ter necessidade de tratamento, de uma intervenção cirurgicamente, né? E também trabalho na Aline Morumbi como professora. Eu quero dar aqui um oi, né? Mas aqueles alunos bom vocês estarem aqui, são excelentes. E eu vou pegar o poder de vocês também. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre todo esse contexto. Eu trabalho em um laboratório que tem sede aqui em Piracicaba, que é o Instituto de Anatomia Patológica. E ele é padrão qualidade máxima na questão de exames. Eu tenho um selo de qualidade ONA. E por que eu falo isso? Porque o exame de citologia, ele demanda
Primeiro nós vamos falar da estatística, da importância. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia e a citologia. Depois nós vamos falar exatamente sobre o câncer, sobre o exame e fechar sobre o diagnóstico e também sobre o tratamento. Falando sobre estatística, se você abrir agora o Google e olhar o site do GOV, por exemplo, da Anvisa e também do INCA, nós vamos ver algumas informações sobre a porcentagem, a incidência, e você vai notar que o câncer colo uterino, de colo do útero, ele é o terceiro que acomete as mulheres. E esse manual ele foi emitido recentemente, inclusive a última atualização foi agora em junho, sobre os principais cânceres na população feminina. E o câncer uterino ele tem aí a terceira posição para as mulheres no Brasil. Espera-se que entre 2023 a 2025, 17 mil casos por ano. Isso agravado aí diante da população. Mas esse contexto geral do Brasil, ele é subdividido em regiões, ou seja, tem regiões onde a chance ela é um pouquinho maior. Então, o norte e o nordeste, ele é o segundo na população feminina. Centro-oeste e sul é um pouco menos, e na região sudeste também nós temos uma queda. Isso se dá a questão do atendimento, a questão da infraestrutura relacionada e também as informações que as pessoas têm. Então, aqui o gráfico, uma tabela, na verdade, trazendo aí à tona a terceira posição para o câncer de colo do útero. E falando sobre esse tema, existe uma preocupação, existe iniciativa, existe todo um aparato mundial visando a erradicação desse câncer. Sabia que ele tem toda a chance possível de ser erradicado? Então, existem países hoje que é extremamente raro esse tipo de doença na população feminina, porque eles já fizeram um tratamento, um controle, um programa que conseguiu controlar a situação. Esse controle ele tem a ver com alguns pontos, por exemplo, vacina é um ponto, o rastreamento, ou seja, conseguir detectar lesões bastante precursoras e também o tratamento. Então, são 3 pontos, gravem aí, e daqui a pouco nós vamos voltar a falar um pouquinho desse tema. Coloquei aqui as notícias. O Brasil ele entrou nessa empreitada de erradicar o câncer, juntamente com essa iniciativa mundial da OMS. Então, o Brasil se colocou, posicionou-se como estamos aí, queremos também fazer essa inovação aí na questão de saúde da nossa população. Existe um guia, que ele está publicado também na versão 2022, trazendo aí as estratégias de combate, que inclui vacinação das meninas, especialmente aí de 9 até 14 anos, meninos também. Também tem a iniciativa para testes bastante específicos para mulheres em algumas faixas etárias, 35 a 45 anos também, e tratamento de todas as identificadas com lesões precursoras.
abdominal da paciente. Aqui de forma frontal, então, como é feito. E aqui a imagem que a pessoa que colhe, o ginecologista, o enfermeiro, irá olhar quando ele fizer o procedimento. Ali nós temos um colo que está comprometido em algumas áreas. Você vai ver aqui um colo normal, aqui uma doença iniciada, sequência iniciada mais avançada, e lá a instalação da doença. Então aqui, com o sentido horário, normal, lesão pressora maligna, aqui já começa a ficar preocupante, e aqui a instalação do câncer. Essa imagem, ela se complementa com essa informação, ou seja, para que a doença realmente progrida, a infecção, ela progrida para o câncer propriamente dito, existem algumas variáveis que serão associadas, ou seja, a imunidade, o tipo do vírus e outras coisas mais relacionadas tanto à pessoa quanto ao vírus em si. Então é um conjunto para dizer se vai ou não, né, estabelecer a doença. E ele é uma doença, câncer colo útero, ele é uma doença silenciosa a princípio. Então, existem poucos sintomas reais. Às vezes, quando o paciente vai ter algum sintoma como sangramento, dor, alguma coisa mais assim, que chama bastante atenção, pode ser que a doença já esteja avançada. Pode ser que não, mas frequentemente é assim que acontece. E por ser silenciosa, às vezes a pessoa não toma muito cuidado que deveria. Então ali eu coloquei uma flecha, essa flecha que está passando por 3 fases do colo do útero, dizendo que são momentos importantes que sim, né, que a preconização advém no sentido de, nesse momento, faz alguma coisa para que o câncer não se instale, ou seja, é uma lesão precursora. Então, se você, a pessoa faz o exame nessa época, nesse período da doença, e está ou não de alguns estágios, a reversão é possível mediante cirurgia e outras ações que o médico vai decidir, e ele é totalmente tratado, mas se avançar demais, não tem muito mais o que fazer, dependendo do nível que ele estiver, tá? Coloquei aqui uma pergunta: quando se deve fazer de 25 a 64 anos, é o determinado pela saúde em si, né, pelas agências de saúde, mas desde que se inicie a atividade sexual já é o momento para que comece a realização do exame. É importante ter cuidados durante o exame, ou seja, não usar buchas e outras coisas que podem prejudicar a visualização no microscópio. Vou mostrar umas imagens para vocês conhecerem. E a distinção também sexual no período, e também evitar a questão menstrual. Então, se eventualmente já está marcado, se puder
tradicional, mas muito se faz hoje com o método de citologia meio líquido, que também é bastante fino, no sentido de microscopicamente falando. É mais fácil de ler, de detectar, tem as suas vantagens, tá? E também as suas limitações. Os dois, em geral, dá para ver a imagem que se tem das células. A diferença da lâmina, então, meio convencional, coleta em meio líquido. E o que nós conseguimos ver na imagem microscópica são essas cenas aqui, essas células. Por que é necessária coloração? Para que elas fiquem diferentes. Então, nós conseguimos, a partir da imagem, saber qual que é a célula que está ok, qual que é a célula que está com problema, e qual célula pode estar até infectada pelo HPV. Tem algumas outras informações que o exame traz, por exemplo, flora, se tem cândida, coceira, às vezes você sente coceira, e nós conseguimos ver mais gente na coceira, normalmente a cândida. Também a vaginosa, então, algumas informações além do câncer, o molecular também consegue nos trazer. Aqui eu coloquei a progressão da doença, vou voltar para ficar mais fácil. Essa parte azul é um epitélio normal. Essa parte que nós estamos vendo algumas bolinhas aqui, né? Alegrando essa fissura, é a representação do HPV. Ele vai causar uma infecção do epitélio e daqui para lá é a progressão da doença. Então, conforme passa o tempo, mais e mais mutações até que o câncer se torna invasivo. Então, é um progresso, é um processo sequencial. Aqui algumas imagens também que ajudam a que a gente possa compreender melhor qual que é a imagem vista quando o ginecologista olha, qual que é a imagem que vem a partir dali, a biópsia, e na citologia, o que é visto. Então, ali tem 3 informações, nesse slide, 3 informações de imagem, que nos trazem para melhorar do colo. Coloquei aqui algumas células, não fui ficar detalhando assim, mas eu gostaria que vocês conseguissem visualizar a realidade do microscópio para que você entenda e reforce a importância de fazer o exame. Tá? Então, aquele material que traz muitas informações. E ele traz a questão de saúde, né? A prevenção da doença avançada também. Coloquei algumas imagens que vocês conseguem ver aqui. Existe diferença entre as células do colo e as células do canal, ou seja, o orifício que vai para dentro do útero. Então, o colo também, você já reparou, né? Ele vai com uma escovia e com uma espátula. Tem seus motivos, são células diferentes. Nós precisamos ver. Na fase imatéria, menopausa, o epitélio é hipotrófico e atrófico. Então, as imagens que nós conseguimos ver no microscópio são semelhantes a essas. Tem a sua dificuldade no sentido de parecer, às vezes, com células que, a olho nu, assim, a gente pode revisitar muitas vezes, que faça uma terapia de estrogênio, seja no colo. Se você já passou por isso, não sei. Mas por que isso acontece? É que o citologista tenha mais segurança de dizer, olha, essa célula aqui é tudo bem, tá? Fez a maturação dele, tudo bem. Ou não. Então não se assuste, isso é um procedimento que às vezes é necessário para o exame ficar mais claro para quem vai ler, né, dentro do laboratório. Coloquei aqui algumas imagens só de título de curiosidade. Quando você vê uma alteração de baixo grau, vamos dizer, diagnóstico de baixo grau, de alto grau. Existem mutações mais profundas em células basais, que trazem aí uma imagem mais assustadora para quem olha a imagem. Mas isso é uma questão de costume, porque a gente acaba se acostumando em ver os dois tipos celulares, o normal e o alterado.
sobre o resultado em si. Então, existem bastante, várias coisas que o exame pode trazer. Ele vai falar sobre o nível hormonal, ele vai falar sobre a questão da flora, se existe uma bactéria, uma cândida. Ele vai falar também se existe uma lesão de baixo grau, de alto grau, um carcinoma. Em todo caso, todos esses exames, eles necessitam de acompanhamento médico. Em alguns casos, é apenas necessário repetir em 6 meses. E a doença lá automaticamente vai regredir. Existem muitos trabalhos mostrando que a fase 1 e a fase 2, às vezes precursoras, elas espontaneamente se curam muitas vezes. Então a mulher faz, dá um piquinho, uma lesão de baixo grau, ela faz de novo, dali um ano não tem mais nada. Isso pode acontecer dependendo da fisiologia da pessoa e da questão também da imunidade. O diagnóstico ele não só perder a citologia, mas tem a parte clínica, tem a parte da biópsia em si, tem avaliações de imagens, então todo um contexto para que o diagnóstico se fiz. E eu fiz uma pesquisa, por que as pessoas não fazem o exame? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu observei nesse trabalho que Ferreira, essa não é tão recente, imagino que tem outros mais recentes, mas ele fez essa pesquisa no estado de São Paulo. E ele, qualitativamente, avaliou o porquê que as mulheres não vão fazer o funicular. Interessante que a maioria disse que não conhece, não sabe a importância e não entendem a real relevância. Então, assim, parabéns pela iniciativa nesse momento, vocês. É sempre muito válido a educação, conhecimento, aprendizado. A gente acaba esclarecendo, ficando mais firme aqui que você já sabe que é o melhor. Então, um estudo de amostra. É necessário momentos como esse. Parabéns para você que está aqui também. E outros momentos aqui. Quais são os outros motivos? Motivos de vergonha, motivos de cultura. Acredita que tem mulheres que não fazem por motivos de cultura? Eu esqueci, nossa. Existe, eu não sei exatamente quais culturas, mas talvez alguma coisa aí muito particular, né? Vergonha e também pelos que têm filhos e trabalham. Então, veja que às vezes ela se nega, ela se deixa por questões corriqueiras da correria do dia a dia, né? Todas têm bastante correria, mas não deveria ser motivo para impedir você do autocuidado. E aí que eu deixei uma frase final, que ela diz assim: o autocuidado deve guiar todas as grandes decisões, mas também se esconde nos detalhes da rotina. Por que rotina? Porque é o exame que nós sabemos, né? O particular, o preventivo, anualmente, eu preciso fazer, está tudo ok. Então fica essa frase para você, se você tem sido pegado aí, se negligenciado por motivos de correria, às vezes ele passa tão rápido, né? Que quando a gente vê, levou um ano. E se você segue o protocolo de a cada 3 anos também passa muito rápido. Então, se atente ao período, não deixe de se cuidar, não deixe o autocuidado, não deixe que motivos quaisquer que sejam te prive desse zelo com você. Vai existir todo um grupo de profissionais preparados e treinados para avaliar. E esse nosso maior, eu falo isso por toda a categoria que faz esse tipo de leitura, o nosso maior intuito é sempre, lógico, que não tenha. Mas se for necessário que detectá-lo assim, que seja precocemente, 100% tratável, 100% de cura. Obrigada, atenção. Obrigado, doutora Lídia, biomédica psicologista, que encerra o nosso ciclo de apresentações de talks dessa noite. E agora vamos partir para outra etapa do nosso evento. Vou pedir para acenderem as luzes, se alguém puder me ajudar aí, Amanda. Alguém puder aí atrás acender as luzes. Vou pedir para as 4 apresentadoras dos talks virem até aqui, enquanto uma parte da nossa
nossa equipe vem para cá para ajudar a entregar um presente para elas. Para elas também fazerem as fotos com as criadoras fundadoras dos 50 Tons. Vem para cá já, vem para cá com as palestrantes. Daqui a pouco a gente chama também as meninas que apresentaram suas experiências. Jaque, pode pegar aqui para entregar para elas. A Jaque é a única a entregar, viu? Então a gentileza aí da Mosaico de Ideias. Obrigado para as meninas da Mosaico. Vamos aproveitar e posar todo mundo para foto. Vamos lá. Muito bem. Novamente agradecendo aos profissionais de saúde que trouxeram grande vídeo para esse evento, que trouxeram muito glamour para o seu conhecimento, né? Nada melhor do que o glamour do conhecimento, né? Vamos chamar então as meninas agora que apresentaram o painel aqui, para receberem também uma lembrancinha. Podem vir as meninas que estiveram aqui para receber um presente. Cadê Dani Rísmica? Quem mais? Cris? Fran? Muito bem. Palmas para as meninas. Junta aí para a foto oficial. Olha lá. Enquanto elas estão tirando a foto, quero reforçar que lá fora nós temos vários participantes parceiros expondo seus projetos, seus trabalhos, expondo seus produtos, não é? E daqui a pouco teremos um coquetel para vocês de presente, tá? Oferecido aí pelo projeto 50 Tons de Glamour. Teremos sorteio daqui a pouquinho, viu, gente? Vou pedir para a Lu e para a Jaque ficarem por aqui. Agora nós vamos chamar, para encerrar a nossa noite, antes do sorteio do coquetel, nós vamos chamar Simone Seghese. Ela é presidente do Instituto Heróica, que vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto de interesse de todos vocês. Cadê a Simone? Palmas para a Simone. Já vi para a Simone animada. Simone, seja bem-vinda, viu? Quer tomar uma coisa? Está tomando uma aguinha? Seja bem-vinda. Fala pertinho do microfone. Vamos lá, meninas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, alunas. Vou falar para vocês, vamos acordar, né? Tentar falar para vocês de forma menos monótona, porque todo mundo já está cansado. Eu sou professora, eu ando, então pelo menos o pescoço vocês vão ter que mexer e não vão dormir, não sou. Nós vamos falar de orgasmo, mas eu não sou médica, não sou sexóloga, eu sou professora. Eu sou advogada do Projeto Heróica. O Projeto Heróica trabalha as vulnerabilidades das mulheres. E para eu poder me capacitar para falar disso, eu fui estudar o meu doutorado na Unicamp. A primeira matéria que eu fiz, para tentar entender o que acontece com as mulheres, porque as mulheres ficam vulneráveis, eu fui para o departamento de filosofia. E lá nós fomos estudar o ser mulher. O que é ser mulher? Passado por esse período, eu fui para a história e para a sociologia. Então eu ainda não acabei o doutorado, estou estudando, porque eu estou montando esse retalho de informações para eu conseguir entender o que é que aconteceu com a mulher ao longo da história e por que nós estamos agora onde nós estamos e como nós estamos. Então eu vou falar de sexo, vou falar de orgasmo, porque tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com
com a forma que a mulher foi colocada na sociedade e a forma que a gente sempre teve que lidar com a atividade sexual, com o sexo. Tá? Tem que eu mesmo mudo? Só daí. Tem óculos. Alguém tinha uma luzinha? Bom, vamos lá. A Thaís me falou que ia ficar apagado e ficou mesmo. Meu computador está ótimo, juro. O Projeto Heróica, ele é um projeto que a gente desenvolveu para estudar exatamente as mulheres. O que acontece com as mulheres que se tornam tão vulneráveis e, por conta disso, acabam sendo assassinadas, mortas, estupradas na rua. Eu não quero falar de coisa ruim, porque elas que me precederam já falaram de muita coisa ruim, né? O que acontece com a gente? Vou tentar não falar de feminicídio, mas o Projeto Heróica trabalha com isso. A gente tenta curar algumas vulnerabilidades das mulheres para que a gente acabe chegando cada vez menos na ponta de lá no final dessa história triste que o Brasil e o mundo têm contado. Depois vocês podem olhar o Projeto Heróica nas mídias e aí vocês vão conhecer melhor, porque eu vou falar bastante disso. Então, para a gente começar a entender o porquê que a mulher lida com o sexo do jeito que ela lida, a gente teve que entender a história, estudar a história do mundo, né? Principalmente do mundo ocidental. Então, nós somos colocados em hierarquias, né? Nós somos compartimentados. Então, o homem branco, rico, está sempre lá em cima, não sei se estão enxergando lá. Eu não. É para estar escrito que o homem branco e rico, depois o branco e o negro, tudo bem, passando no exame do oftalmologista. O homem sobre a mulher e a mulher branca rica sobre as outras mulheres, e essa história acontece até hoje, certo? E aí, essa hierarquia nos fez obedecer normas sociais, certo? Todo mundo conhece a história do patriarcado, do desenvolvimento da linha patrilinear, né? Que coloca a mulher sempre numa posição inferior ao homem e, por conta disso, servil, né? Então, o homem branco rico, ele tem mais privilégios, ele tem mais direitos, ele chega em mais lugares, ele comanda mais pessoas. Na verdade, tudo é uma brincadeira de poder. Tudo é o mais forte e o mais fraco na outra ponta, obedecendo essa linha de poder que acaba desencadeando na mulher negra e pobre, né? A mulher negra e pobre está lá no mais baixo, que obedece todo mundo, e o homem branco e rico está lá na outra ponta extrema oposta. E aí, muito obrigada. O grandão eu vejo, viu, Luciana? Então nós somos colocadas lá como inferiores, e a nossa função, como já foi falado aqui, é a função de procriação, a função de diversão, prazer por diversão, mas não pela nossa diversão, pela diversão dos caras que estavam acima de nós, né? O homem negro, o homem branco, o pobre, o rico e nós lá embaixo. O corpo da mulher, então, sempre foi colocado à disposição do prazer do outro, dessa cadeia enorme. E para o trabalho também, né, gente? Porque a mulher, as pessoas falam assim, depois de um tempo as mulheres foram trabalhar. As mulheres sempre trabalharam. Sempre trabalharam. As senhazinhas, menos. Mas as mulheres pobres sempre trabalharam. Então não teve um momento que a gente falou assim, agora todo mundo quer trabalhar. Não, todo mundo sempre trabalhou, né? Então é um momento histórico da gente sair para ganhar dinheiro. Porque trabalhar, sempre trabalhamos. Não ganhávamos, o salário inclusive era posto na conta do pai, do marido, do irmão, do filho,
A mulher que pode fazer escolhas. Quem é essa mulher hoje? Hoje, não estou falando lá. Hoje ainda, quem é essa mulher? Nós podemos livremente desejar tudo que a gente quiser. O desejo que a gente deseja é o nosso desejo ou a gente está ainda tentando agradar, representar o desejo de alguém? Desejo dos nossos pais de casar, desejo dos nossos, sei lá, maridos, de ter filhos ou não, né? Qual desejo de verdade a gente tem que é livre? A gente já começou a pensar. Agora, a gente tem que começar a entender que esse desejo é um desejo também de não querer. Porque o desejo de querer, a gente sabe, eu queria ter tal profissão, eu não quero ter filhos. Mas e aquela possibilidade de não querer? De não querer. Eu não quero fazer, eu não quero ter. Ela é muito mais pesada, porque a mulher está acostumada a falar sim e não falar não. E aí, nós vamos ter que, nós temos que falar de sexo, porque sexo tem tudo a ver com isso. Sexo tem tudo a ver com o patriarcado. Sexo tem tudo a ver com a história da mulher. Sexo tem tudo a ver com o nosso desejo. O nosso. Não dele. Não dela, do nosso companheiro. O nosso desejo. E aí que a gente vai ter um problema enorme com o prazer, com o tesão. Porque se a gente não consegue encontrar o nosso desejo, o que a gente tem, o que a gente está fazendo, que não tem nada a ver com agradar o outro, aí a gente tem um problema com o nosso prazer pessoal. Porque a gente está transando para agradar alguém. A gente está fazendo aquilo para representar a sociedade patriarcal. A gente não pode falar não. E aí, cadê o tesão e cadê o prazer? Adorei esse mesmo. E aí a gente falou muito de libido, né? As profissionais falaram de libido. E aí a gente vai estudar essa queda de libido. A queda de libido, saibam, não acontece só na mulher. As pessoas envelhecem. E entre as pessoas estão os homens. Sim. E aí, esses homens também se modificam. Modifica a estrutura dele de tesão e de prazer. Eu sei que é um choque para vocês. Sabendo que o homem também não quer, e que essa dor de cabeça aí não é só nossa. E aí que essa conta não fecha, sabe por quê? Eu trabalho com mulher há muitos anos, eu converso com mulheres sobre sexo há muitos anos. E aí eu sento lá no boteco e eu pergunto essas duas coisas aí. A mulher solteira, falo para ela, pergunto sobre sexualidade, e aí olha a mulher casada lá, que está no relacionamento estável. Elas falam assim, ó, o companheiro não performa. Meu companheiro, estou casada há 10 anos, 15 anos, meu companheiro, não sou eu, você. Meu companheiro não performa, também flácido. Meu companheiro demonstra pouco interesse, chega em casa, liga rápido a televisão, senta lá, toma uma, duas cervejas. Elas falam pra mim, mas pra ninguém. Só pra mim. Se você for perguntar, ela vai falar, potência. O meu marido é uma potência. Mas estão preocupadas com isso. Você, pergunta seu marido também. Acontece? Não me fala, por favor, eu preciso saber se ele tem alguma doença, se ele está. Então, mas essa informação não fecha
solteiras que transam com homem casado, elas falam assim, é muito próximo. É muito próximo de uma tortura. Transar com homem casado é muito próximo de uma tortura. Eu juro, eu poderia ter gravado, vocês vão ver algumas salas aí. Eu poderia ter gravado essas conversas, são reais. Mas a maioria mesmo dos homens solteiros dizem, não são muito bons, não sabem apertar o botão tá aqui, eles estão aqui. Mas não sabe, não quer, estão mais preocupados com a própria performance, olham no espelho enquanto estão transando. Para eles, viu? Para eles. Esqueci o próximo slide. Mas o problema disso tudo é que nós acreditamos nessa falácia. Nós acreditamos. Nós, mulheres, reproduzimos essa falácia. A gente continua ouvindo o cara falar, doutora, não é verdade? Chegam lá no consultório falando, eu sofria, meu marido, coitado, reclama de mim, que eu não tenho tesão, que eu não isso. Nós nos culpamos. Só que eu faço uma aposta com vocês agora. Vocês vão chegar em casa hoje e vão falar, essa noite vai ser louca, cara. Dia seguinte, vocês vão falar para ele de manhã já. Hoje vai ser louco. Cara, você chega preparado. Não vai jantar comida leve, saladinha. Vai ser louco aqui. No quarto dia, ele não volta para casa. É sério. Ele não vai voltar para casa de medo de você. Ele não quer isso. Faça o certo. Só que a gente acredita. A gente acredita. Então vamos lá. Primeiro, a partir de uma certa idade, todo mundo tem que ser hormonal. A armação total do patriarcado culpabilizar a mulher. É a armação total, porque a gente tem que estar disponível. O nosso corpo é um objeto do outro. O nosso corpo não é nosso, é um objeto do outro. E essa armação está sendo colocada na nossa mente há milênios. Não são séculos, não. E agora a notícia é boa. O desejo sexual persiste na maturidade. Eu tenho provas disso. Já vou mostrar. Se você não tem, muito importante, se você não tem, você pode estar doente, sim. Você tem que procurar um médico, sim. Mas você também pode não estar sendo bem estimulada por você ou pelo seu parceiro. Aí, nesse momento, as pessoas falam assim, você é contra relacionamentos longos? Não, eu não sou contra relacionamentos longos. E, aliás, eu acredito em bons relacionamentos sexuais longos. Mas nós temos que ir direcionando o nosso parceiro. O nosso corpo vai mudando, o corpo do parceiro vai mudando. E a gente tem que ir mudando junto. Não vai acontecer da mulher de 50 anos ter aquele tesão que a gente tinha quando a gente tinha 18. Que o cara olhava e a gente já estava sem calcinha. Não vai mais acontecer. É uma coisa diferente, o tesão é diferente, a gente se envolve de forma diferente. E aí, a gente precisa pensar que essa relação entre nós e o prazer tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. A gente tem que atrair essa responsabilidade do prazer para nós mesmas. Nós temos que nos dar prazer. Depois você é uma especialista ali, que vai falar, olha, como eu começo então? Ela é representante de um Instagram. Mas ela vai mostrar para vocês. No Instagram vocês têm que ficar amigas. Mais um. É imperioso que se sinta dona de si e merecedora. Sexo é bom, não é pecado, não faz mal à saúde, nos dinamiza, traz a vida, o fluido, vital. E a gente então tem que aceitar e se libertar. Você ficaria bem surpresa se soubesse que a pessoa ao seu lado faz na cama. As pessoas são mais rigorosas consigo
íntimo quando estão em público. Nós não revelamos os nossos desejos sexuais nem para a nossa melhor amiga. Então é muito sério a gente reconhecer que a gente tem tesão de formas diferentes. E não é todo mundo igual, não é o mesmo botão que se aperta para mim que aperta para ela. Vamos mudar de slide. Olha esse aí, eu tenho comissão, eu tenho 2 escritórios, inclusive, um anda comigo aqui pendurado, para eu poder mostrar para as pessoas o que é um clitóris. Então, quando eu estou num evento jurídico, quando eu estou bem irritada, alguém me enche o saco e fala assim, ajuda aqui meu clitóris, por favor. Faz um carinho aqui no meu clitóris. Esse aqui, né, Bezerra? Só esse aqui. Esse aí, alguém achar para comprar, eu vou querer também, vou querer um igual ao seu. Máximo. Mais um aí, por favor. Então, nós tivemos um atraso muito grande na descoberta do nosso corpo. Então, o corpo humano feminino foi menos estudado, mais lentamente estudado. Nós estudamos primeiro, os médicos estudaram primeiro como é que a mulher engravidava e não perdia o nenê, garantia aquela vida daquele nenê. Então, essa parte reprodutiva sempre foi estudada, mas o clitóris mesmo, olha aqui, ó, quem descobriu foi uma australiana urologista, a primeira australiana urologista, em 1998, que descobriu toda essa complexidade que a doutora falou. 1998. Até então, o corpo humano feminino era estudado com outros objetivos. Para a gente ver que não é só a história que ignorou a mulher, não é só a filosofia, as ciências em geral. A medicina também ignorou a mulher. Por favor, muda para mim. E aí ela detalhou a vascularização do clitóris. Ela conseguiu entender como é que, a partir disso, como é que a gente consegue se excitar. Como que o clitóris ele é fundamental na hora do prazer feminino. E o tamanho dele, a posição dele, o tanto que ele abraça a nossa vulva, né, doutora? E, enfim, e aí, com essa descoberta, a gente começou a entender a necessidade de fazer um contato com toda essa região, com mais atenção a outras regiões que nunca foram, que nunca prestou atenção, né? Muda para mim, por favor. E aí, tá aí, a doutora já mostrou. Então, aquela ali, ó, aquela glande do clitóris, ela tem várias funcionalidades práticas que os homens não desconhecem totalmente. Então, a última palestra que eu dei nessa daí, a moça falou que era para ensinar o namorado a pegar essa bolinha ali, a pontinha da bolinha assim, como se fosse um cristalzinho assim, e fazer assim. Ela falou que dá super certo. Esse aí, bem devagarinho só. Hoje vocês vão lá, vai dormir enquanto não acertar. Então, o prazer, meninas, é individual. O que é gostoso pra você, não é pra mim. Uma vez uma namorada me deu uma língua na minha orelha, coisa horrorosa. Mas as outras namoradas que eram muito duravam com a minha língua na minha orelha. Tive que levar na mão totalmente. Para tudo. Mas é assim, chacoalha aqui, dedão no pé, dedão no pé. Cada uma é uma coisa, cada uma é de um jeito, cada uma é de um tipo. E o prazer sexual, você tem que descobrir o seu, tudo diferente. Agora, o clitóris parece uma unanimidade, né? Esse aqui parece uma unanimidade. Mais um, por favor. Aí, ó, essa aí é a Flávia, ó. Flávia me apresentou esse site aí, estudando os clitóris. Não tem depressão. Não vai ter mais problema na sua vida se você ter um negócio disso. Não tem, gente, é verdade. Podem testar. Mais um. E agora, eu queria falar para vocês a pesquisa. Então,
pesquisa sobre sexologia feminina, e aí nós liberamos um questionário, e muitas de vocês já preencheram o questionário, e nós estamos aí com o resultado da pesquisa. Quem ainda não preencheu, se puder, inclusive, preencher e divulgar, é muito importante que a gente saiba quais são ainda os obstáculos das mulheres para a satisfação sexual, né? Para vocês terem uma ideia, a última pergunta do questionário é aberta, você pode escrever o que você quiser. E muitas disseram que não tinham nem coragem de começar a responder. É um questionário de você com você mesma. A gente não sabe, não vem junto para a gente o nome, nem o e-mail da pessoa, nada. Ela não tinha coragem de responder aquilo, não tinha coragem de pensar na resposta. Vejam como existem mulheres ainda que têm essa trava, justamente vinda dessa questão toda de formação social, sócio-histórica, né? Então, alguns resultados, eu não abri a pesquisa toda, nós vamos escrever um artigo sobre isso, somos 3 pesquisadoras trabalhando nessa análise, mas quando a Luciane me falou, eu falei, preciso levar algumas informações dessa, porque tem algumas que são bastante surpreendentes. Por exemplo, por favor, não vou slide. Tá ali, ó, no link do Projeto Heróica, vocês vão procurar @Projeto Heróica e lá em cima no... como chama? Não, na bio vai ter o link do formulário. Preencheu ali rapidinho, acho que são 6, 8 questões no máximo. Pode passar, por favor. Mais uma. 98% das entrevistadas disseram que já tiveram um orgasmo. Eu fiquei bastante surpresa, porque eu achei que muitas mulheres não conheciam o orgasmo. Pelo gráfico que a gente viu lá, a maioria das mulheres estão em relacionamentos de mais de 5 anos. Tiveram relacionamentos mais longos. E por isso devem ter tido mais tempo de autodescoberta. Agora, eu também não tenho ainda os dados sobre que esfera social nós estamos trabalhando. Porque eu acho que algum resquício do patriarcado nas esferas menos privilegiadas economicamente existe em maior grau do que na nossa esfera. A mulher de uma classe social um pouco mais alta já começou a entender sobre os seus desejos, sobre as suas possibilidades de falar sim ou não, de desejar ou não. Então, eu fiquei feliz, mas ainda temos que considerar essa possibilidade de estarmos atuando em uma certa classe social privilegiada. Mais um, por favor. 67% já fingiram orgasmo. Quase todas nós já fingimos orgasmo. Quase todas nós. As 30 aí estão contando mentira. Eu acho. Mais um, por favor. 76% das mulheres se masturbam. Achei lindo. Eu não entendo as outras 20 aí. Está esperando eu aprender. É tão fácil, porque você não precisa de muita coisa. Só desejou aqui. Quase em qualquer lugar. Somente 66% das entrevistadas falam para o parceiro como gostam de ser tocadas. Então ainda tem aquela inibição de você dizer exatamente, aí não tá bom, né? E quando acaba a transa, falar, não foi tão legal, não vai dormir agora não, porque você tem um trabalho para fazer, não liberar, não tem coragem de expor isso para o parceiro, ficar envergonhada ainda de admitir que não atingiu ainda o orgasmo, né? Então é muito cruel ainda a gente ter um dado assim tão alarmante. Mais um, por favor. 50%, metade delas já foi acusada de ser fria. Metade delas. Sabe a culpa lá, que você tem dor de cabeça e papapá? Eles usam essa desculpa. E nunca, em qualquer momento, pensam, se ela não está com tesão, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado? Será que algum parceiro já chegou para elas? A próxima pergunta devia ter sido essa. E ele já falou que você é fria e ofereceu para tentar resolver o problema, né? Porque provavelmente tem um
81% já transou sem vontade. E a melhor de todas, 56% adora sexo e 40% gosta muito. Eu coloquei uma escala de 0 a 10. 56% está dividido, sei lá quanto, para 10, e 40% de 5 a... Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Não é maravilhoso a gente saber isso? Mulheres, vocês não estão mais animadas quanto eu? Aquele papo de consultório que todo mundo fala, nossa, se eu pudesse eu não transar mais. Todo mundo gosta. Às vezes não gosta com o marido. Mas gosta. Não é tão claro isso para vocês? Os compassos estão acontecendo ali naquele casal. De repente, com outra pessoa, com ela mesma. Ela gosta. E acho que acabou. Agora os depoimentos. Sugador de clitóris iria dar em posto de saúde. Adorei. Adorei. Relações extraconjugais são mais excitantes. Uma coisa para pensar. É uma proposta você ter relações extraconjugais ou você tentar resolver aquele descompasso que está acontecendo no casamento? Pensar. Tive um relacionamento com um único parceiro que durou 18 anos. Tinha a fase de sexo bom e tinha a fase de fazer sexo somente por ser obrigada. Depois de 38 anos me separei e só faço sexo se sentir vontade e não finjo para agradar ninguém. Se não estiver bom, eu me masturbo junto com o meu parceiro na hora da penetração. Também faço sexo oral, anal constantemente, praticamente 3 vezes por semana e sou completamente apaixonada por isso, até mais do que o meu parceiro. O que está escrito ali? Também gosto de usar vibradores clitorianos e assistir vídeos eróticos. Ela vai ter que dar uma palestra para vocês, no próximo mês. Entendeu tudo, essa pessoa. Entendeu tudo. Minha primeira filha foi fruto de um estupro. Na época eu namorava o pai dela. Não tomava pílula por medo de meus pais descobrirem. Numa tentativa de término de namoro, ele colocou uma droga na minha bebida e fiquei dopada. Foi quando tudo aconteceu. O sexo por muitos anos foi um tabu para mim. Fui descobrir o verdadeiro prazer do sexo por volta dos meus 38 anos. Meninas, infelizmente, nós temos um índice alarmante de mulheres que sofreram violência sexual na infância. Alarmantes. E aí, por isso que lá naquele outro slide está escrito, se você não tem tesão, se você não tem prazer, muitas vezes, você pode ter ainda um resquício de alguma informação ruim que ainda tem no seu subconsciente. Então é importante procurar um médico de verdade. Essas histórias são muito comuns. Eu trouxe, acho que essa ou mais uma, mas muitos casos das mulheres que testemunharam lá. A última questão era sempre para dizer de uma violência que sofreu, de contar. Então tem tudo a ver com prazer sexual, porque você tem que se libertar daquilo através de um tratamento médico mesmo, para conseguir sanar esse problema e depois se reencontrar consigo. Não é impossível. Então tem que procurar ajuda, tem que querer, porque sexo é vida, é importante, a gente se renova, tem que tratar, tem que resolver isso aí. Mulher gosta de sexo e isso não significa que a penetração é o maior prazer. Ao contrário, o toque e a masturbação são armas muito mais poderosas para satisfazer uma mulher. Que era outro mito também, antes da gente começar a estudar a sexualidade da mulher, é que o prazer tinha pela penetração. Então esse mito já caiu, todo mundo já sabe que tem que ter uma manipulação também, tem que ter outros elementos também para alcançar o orgasmo. Acho que acabou. Sobre sexual, vivi por 9 anos um relacionamento monogâmico hétero, até abrirmos um relacionamento e hoje tenho um relacionamento há 2 anos poliafetivo, 2 mulheres e um homem. Isso quebrou um tabu imenso, principalmente do lado sexual, pois eu acreditava realmente que o sexo era algo importante e que precisava ser feito. A cultura também da heterossexualidade obrigatória, né? Isso
isso nos limita também no prazer sexual, porque a gente se proíbe por conta de alguns conceitos e reforços sociais que vieram a ter. Quando você se liberta, você encontra consigo, você decide por si e as coisas funcionam muito melhor. Mais um. A liberdade da bissexualidade. Quando nos conhecemos e aprendemos a gozar do prazer, muitas vezes descobrimos o prazer em outra mulher. Tiveram muitos depoimentos de mulheres que conquistaram o orgasmo, o primeiro orgasmo com outra mulher. Então é muito bacana a gente perceber que não tem certo e errado, não tem o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, em busca do nosso autoconhecimento, do nosso prazer individual. O tédio no relacionamento é um depoimento frequente. Então, relacionamentos mais de 5 anos entram no ciclo de tédio. Você vai terminar o relacionamento por causa disso? Ou você vai sentar, conversar, tentar, entender onde está o problema, o que é que pode ser resolvido entre o casal? Para encerrar, então, as premissas. Nós somos todas diferentes, cada uma numa fase da vida, e você se aceite na fase que você estiver, sem julgamento. Mudou, vai mudar, fica mudando. O doutor Amário falou, mudou o tempo todo, por que nós estamos incomodados com essa última aí? Vamos segurar na menopausa. Nós não temos que agradar ninguém antes de agradar a nós mesmas. A sexualidade é um presente. Se você não vive a sua, procure ajuda. Não se prenda a preconceitos, curta a vida como nós. Pessoal, esses são os nossos patrocinadores. Eles pagam, colaboram com um investimento mensal para que a gente custeie as professoras do curso, que a gente custeie as cestas básicas que a gente fornece para as mulheres vítimas de violência. Mais um, por favor. Tá aí. E se você encontrar alguém que queira patrocinar o projeto, por favor, @o Projeto Heróica. Nós teremos muito prazer em recebê-las, todas como voluntárias, trabalhar com essa demanda da mulher vulnerável. Todas as áreas são muito carentes. Quero agradecer por me ouvirem até essa hora. Reforçar o convite para Simone Seguese estar conosco na Rádio Jovem Pan News para dar uma entrevista ao vivo, no Café com Pan. E também convidar os palestrantes que estiveram aqui para estarem conosco também, a convite dos 50 Tons de Glamour. Estamos encerrando praticamente o nosso encontro, daqui a pouquinho um coquetel, mas antes nós vamos ter rapidinho duas atividades. Um sorteio que todo mundo quer ganhar presente dos nossos patrocinadores. Simone, já deu um presentinho para Simone? Vem cá, Simone, tem presente para você. Ô Simone, só verdades, hein? A gente só viu verdades aqui. Olha, eu e os 3 meninos ali, a gente estava aqui, ó, se pedindo. Hoje você está com problema de hoje, não? Hoje tem. Hoje, amanhã, depois tem. É isso. Muito bem, gente, rapidinho vou pedir para vocês ficarem aqui, porque depois nós vamos fazer um vídeo junto com vocês. Todo mundo ganhou uma lanterninha. Nós vamos todo mundo apagar a luz acendendo essa lanterninha, né? Já estão pensando nessa magreza. Thaís? Olha lá, opa, fica. Muito bem, vamos sortear, vocês têm os números aí. Vamos começar a sortear. Temos os números aqui, a Carol vai me ajudar. Primeiro número que vai ganhar aqui. Gente, eu não vou me estender, mas tem muito brinde aqui. Joy Box, Sir Lopes, tem fotoarte, tem Quality Pharma, tem um monte de coisa legal aqui. Tá, vamos lá. 87, vou chamando os números aqui. É o número que está na pulseirinha. 87, pode vir, vem pra cá que a gente entrega. 46. Aê, vamos lá. E agora? 68. Cadê o 68? Não? 07.
48. Pode vir, pode vir. Ó, Paulinha. Olha, dá palma aí, pô. 77. 77. Cadê? Quem não bater palma não pode ganhar prêmio. 83. Cadê 83? Cadê 83? Palma! É um licor. É. 18. Mais um. 23. Aê! 92. Aê! Acabando aqui, temos mais alguns. Tem um monte de presente, gente. Ah, todo mundo vai ganhar, hein? 27. 29. E agora, mais algum? Mais outro? Agora vai fazer a questão. Número 4. Aí o 4. E agora? Vouchers. Nós temos 8 vouchers agora. Vamos lá. Mexe esse negócio. Caiu aqui. Vamos lá, esse aqui. 20, número 20. Número 75. 75. Mexe aí. Aí. 14. 66. 25. 95. 51. Uma boa ideia. Cadê? 51. Mais de sai. Advogado das empresas. Muito bem. Aqui. Número 82. 47. Aê! Legal. 54. Cadê 54? É hoje? Então vamos lá. 54. Mais um aqui. 55. Mexido aqui. Total 55? Já foi. 45. Aê! Agora nós temos uma urna especial. Uma urna especial aqui. Vou abrir aqui, ó. Olha, aqui é R$1.000 em tratamento estético corporal. Uma região. Gordura localizada, celulite, flacidez. Para cortar aqui tem uma tesourinha aí de cutícula.
Ninguém entende porque há uma chaga, essas bolsas suas aí, tudo meio. Não tem liberado. Vixe, mas fecharam bem isso aqui. Com certeza esse. Olha aí. Vai lá. Mexe esse negócio aí. Esse prêmio é de onde? Esse presente? Karina Loureiro. Vamos lá, mexe aqui. Vai mexer. Vamos lá. Ana Luísa Aleixo Casarotti. Muito bem, agora para encerrar, que nós vimos no coquetel. Tem alguém que está sem a lanterninha? Então vamos lá, tem lanterninha para as meninas? Quem quer a lanterninha? Levanta a mão que a gente leva. Levanta a mão que a gente leva. Isso aí é o momento vagalume. Momento vagalume. Momento vagalume. Aproveitem o coquetel para conversar com as médicas, com as profissionais de saúde que estão aqui, tá bom? Com a Simone. Ô Simone, olha a boca, Simone. Que a gente gosta de safadeza. Muito bem. Mais alguém? Então peguem as lanterninhas, ó. Carol não tem aqui, ó, Carol. Peguem as lanterninhas de vocês, acendam as lanterninhas. Nós vamos, é isso? Nós vamos apagar a luz? É isso? Levantem. Esse é um momento simbólico para representar o brilho, a energia, a alegria de vocês todas em pé, celebrando o nascimento oficial do 50 Tons de Glamour. Nós estamos juntos a partir de hoje e que as experiências de cada uma de vocês, enquanto mulheres e pessoas que fazem de... Cadê a música, Titi? Eu pedir uma coisa para vocês, a gente aprender a refletir sobre o que é glamour para você. O nome 50 Tons de Glamour foi escolhido, lógico, porque tem uma simbologia atrás dos 50 tons, né? Lógico. Tem a ver com a nossa idade, estamos tudo beirando 50, mas especialmente para fazer vocês pensarem e refletir o que é glamour para você. Descubra o que é glamour para você. Para mim, glamour, por exemplo, é ter os cabelos brancos, grisalhos e outras coisas. Então a gente queria pedir para gravar vocês gritando 50 tons de glamour com a lampadinha para cima, tá bom? Beleza? Vamos lá? Vamos fazer o 3? Então, 3, 2... Peraí, pô, tudo errado, viu? Tem uma encenação aqui, velho. Vai mais um 3, 2, 1.